Bom dia, amigos queridos, irmãos em Cristo. Que dia lindo para estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que a sua luz ilumine o nosso coração, a nossa consciência nessa jornada, nessa caminhada de autoconhecimento, de autopercepção, de alto amor a caminho da luz. Hoje, dia 22 de março, ouviremos a nossa querida Márcia Gama, nossa amiga do coração, nossa irmã, que nos presenteia todas as manhãs com belíssimas canções que tocam todos os sentidos, que tocam o nosso coração e já deixam a gente assim, ó, todo aberto para receber essas luzes do Cristo. E aí hoje, antes da Márcia começar a falar dela, se apresentar novamente e trazer a leitura, né, a sua leitura do capítulo 32, certo? 32, a sentença cristã. Nós vamos estreitar ainda mais os laços de amizade na nossa prece inicial, fechando os nossos olhos físicos, quem assim puder, abrindo os olhos da alma para podermos ver as bênçãos que a lição de hoje nos traz através do coração da nossa querida amiga Márcia. Jesus, tu que és o sol das nossas vidas, utiliza da nossa irmã este instrumento afinado que disse sim, que disse sim. E nós também dizemos a ti, Jesus, sim, nós queremos estar contigo em todos os instantes de nossa vida, como tu estás conosco desde todo sempre. Por isso, nosso coração está aberto, nossas mãos entrelaçadas para caminharmos contigo na construção do reino de Deus no nosso coração e nesta terra tão abençoada que nos oferece todos os recursos necessários para o nosso progresso, para a nossa evolução. Portanto, Senhor, te rogamos que as luzes nessa manhã compartilhadas fortaleçam ainda mais os corações que contigo trabalham nesta construção, para que passemos por esses dias desafiadores, mas com os olhos em ti, nas tuas luzes, no teu amor. Graças te damos, Senhor, e te pedimos uma vez mais que fique conosco, porque nós precisamos muito, muito de ti. Que assim seja. Marcinha, a palavra está contigo. Dia. Bom dia, amigos. Animados todos, hein? Para um domingão, todo mundo aqui. Feliz de estar com vocês.
Fiquei pensando que já me apresentei outras vezes, né? E disse que tinha ingressado no ser através do Mateus 24. Mas eu não disse como foi, hoje eu vou contar como foi. Várias pessoas disseram: Ah, eu cheguei até o ser por causa do Haroldo. Não, eu cheguei até o ser por causa do Júlio Conrad. A gente se encontrou num evento da Fraternidade Sem Fronteiras, em Campinas, e, e aí ficamos ali uma hora conversando, uma hora e meia quase conversando. Perdi duas palestras do evento por causa disso. E, e é como se eu tivesse reencontrado um amigo assim de muito tempo, uma afinidade assim imensa. E aí, no último segundo da nossa conversa, foi que ele disse: Ah, você não quer participar de um projeto com a gente? E eu disse: Claro, vai ser o maior prazer. Nem sabia do que era, não tinha a menor ideia do que era. Ele falou: Ah, então anota meu e-mail, me manda um e-mail e a gente conversa. E a partir dali, ele me mandou os textos na fase do pré-projeto de análise, 2016, do Mateus 24. E foi aí que eu comecei o meu percurso junto ao ser, né? Então, ao reencontro de almas com o Júlio, é que eu agradeço de estar aqui hoje. E vamos lá compartilhar aqui, um segundinho. E aí, hoje, então, a gente vai falar sobre esse capítulo da sentença cristã. Me lembrei muito das nossas discussões, que me marcaram muito as discussões no capítulo do Marchiori, né? Porque ele também trouxe o juiz no capítulo dele, e deixa eu só minimizar. E aí me tocou muito esse capítulo também. E a gente vai por um percurso até algumas coisas que ele acabou abordando lá, a gente vai trazer um pouquinho aqui também. Vamos para a leitura primeiro. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao Evangelho, encontrando-se em meio de uma sociedade corrompida e perversa, orou, implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente que se lhe endurecer o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que acreditava compelido a formular, rogou certa noite ao Senhor que lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou com Jesus, que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente em curso nas penas legais? O Cristo sorriu de leve e respondeu: Sim. O criminoso está condenado a receber remédio corretivo como um doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo, prosseguiu indagando. Como agir ante um delinquente rude, senhor? Está condenado a valer-se de nosso auxílio através da educação pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. Que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista surpreso.
está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Está condenado aos bons livros. E o fanático está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Perdão. Mestre, e que diretrizes adotar ante um ladrão? Está condenado à oficina e à escola, sob vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino, está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar e perguntou, depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesmo, que farei? Jesus sorriu ainda uma vez e disse sereno: O cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora onde estiver. Neste momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que dali em diante seria outro homem. Neio Lúcio. Me lembrou muito o capítulo de Emmanuel, né? Quanto puderes, onde estiveres, né? De Emmanuel e de André Luiz. Muito bem. Qual o capítulo que iluminou meu coração? Vou contar para vocês só no final. Aí pensando no capítulo, né? Eu percebi que o capítulo ele era quase um resumo dos personagens, de muitos dos personagens das situações que a gente viu nesses últimos capítulos até agora, né? Nesse nosso percurso aí de mais de 30 capítulos. E aí, por causa disso, me veio uma ideia de organizar essas informações, né? Ele traz muitas informações para a gente, traz muitas dicas para a gente no capítulo. Então, eu pensei então em organizar essas informações. Qual seria então o descompasso, né, daquele personagem e qual seria a corrigenda, né, a sentença cristã, porque esse é o título do capítulo. O título não se refere especificamente ao personagem ou ao juiz, mas ele se refere à sentença cristã que será por nós proferida. Olha só. Então, eu resolvi organizar, né? Aqui ele traz para cada um, né? O homicida, o remédio para a alma, o delinquente, amor e paciência, o preguiçoso, a enxada, o pervertido, o amparo fraterno, o ignorante, os livros, o fanático, a tolerância e caridade, o ladrão, o trabalho e estudo, ao assassino, o hospício. E aí eu fiquei pensando que cada um de nós julga o tempo todo, né? Porque o juiz, ele julga o tempo todo. Então, cada um de nós, no dia a dia, né, nas pequenas e nas grandes situações do dia a dia, a gente julga o tempo todo. Julga muito mais os outros, as situações,
do que nós mesmos, né? Eu imagino que seja o mais próximo da verdade aí, né? É muito mais fácil, claro, a gente olhar de fora, né, as outras situações e os outros, né, do que olharmos para nós. E aí, quando eu terminei de montar essa tabela, eu ia, na verdade, por um outro caminho um pouquinho diferente de reflexão. E aí eu senti claramente uma inspiração. Olha as bem-aventuranças. E aí eu parei, fiquei pensando, falei, vou seguir minha intuição. E aí li o Sermão do Monte de novo, né? Reli as bem-aventuranças. E aí eu percebi que os personagens, né, eles têm o mesmo número das bem-aventuranças. Olha só que interessante. Não necessariamente eu coloquei as bem-aventuranças na ordem que elas estão no Sermão do Monte. E não necessariamente elas têm uma correlação direta com aquele personagem, mas o que que a gente observa, né? Que há um cruzamento de informações entre os personagens, a sentença e o nosso alvo, que é o bem-aventurado, né? Porque um dia todos nós seremos bem-aventurados. Mas eu também entendo que hoje a gente já atingiu um determinado nível de bem-aventurança, que é o melhor que a gente consegue fazer hoje, né? É o melhor que eu consigo ser na minha humildade, é o melhor que eu consigo ser no momento de aflição, é o mais manso que eu consigo ser naquela situação, é o mais pacificador que eu consigo ser naquela situação, é o mais justo que eu consigo ser naquele momento, né? E aí eu entendi assim que há uma enorme matriz de, de inter-relação, né? De interconexão, de propósito, né? Então, ser o bem-aventurado em todos esses níveis é o nosso grande propósito, é o nosso único objetivo como espírito imortal que somos, né? Mas aí a gente olhando para os personagens, a gente pode pensar o seguinte: nossa, Márcia, mas ele está falando do assassino lá, eu não sou assassino. Não, não, eu não sou preguiçoso. Não, não, eu não me considero ignorante. Mas a gente percebe que, na verdade, a gente pode ser assassino de ideias, não é? Como na história da abelhinha, que a mosca faz de tudo para acabar com a abelhinha, para dizer para ela que ela nunca vai ser nada na vida dela, que o trabalho dela não vale de nada. Ou então o cavalo de raça que diz lá para o burro: ah, você não presta para nada, você é só um burro de carga, você é só um jumentinho, na outra história, né? A gente está assassinando também. A gente faz isso com os outros e faz isso com a gente mesmo, né? Eu assassino as minhas vontades, eu assassino a minha potencialidade, o meu poder. Não, não, não vou fazer isso aqui porque não vai dar certo. Ah, não vou nem começar porque eu já sei que não vai dar certo mesmo. Assassinei o meu sonho, assassinei a minha vontade, né? Como a menina lá da construção, lembra do prédio da construção, que assassinava tudo que os outros faziam, nada do que os outros faziam era bom o suficiente, né? A outra menina que assassinou a menina que vendia os doces, ou a outra história com o preguiçoso, e assim por diante, né? Então, todos esses personagens até agora, a gente viu isso e a gente sentiu na pele muitos deles, vem trazendo para nós esse despertar das nossas consciências, né? No sentido de nos prover esse caminho mais reto, no sentido aí das bem-aventuranças, né? Perdão. Então,
Quando a gente pensa nas bem-aventuranças, eu gosto muito de dizer que o Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças, né? Tá tudo lá, tudo que a gente precisa está lá. Se a gente talvez não lê o resto do Evangelho, tudo que a gente precisa está lá, com perfeição. Então, é esse roteiro seguro, esse caminho do meio, né? Esse caminho reto. Porque no ponto onde a gente está num ponto ainda de forças que estão se degladiando entre a materialidade e a espiritualidade, o bem e o mal, a fraternidade e o egoísmo, a mansidão e o orgulho, né? A mansidão e a aspereza, né? Então, as bem-aventuranças, eu entendi, né, que essa intuição com as bem-aventuranças veio para a gente poder observar que é ali a nossa seta luminosa, né? É ali a nossa seta que nos guia para sair desses personagens todos e podermos nos tornar um bem-aventurado, né? Então, como eu falei, essa série de virtudes, elas estão todas interconectadas no nosso dia a dia. E por isso, a humildade, né, ela é e não é à toa que ela seja a primeira bem-aventurança, porque sem ela a gente não vai ter coragem, né, de poder se olhar e dizer, puxa, hoje eu fui um preguiçoso. Ah, hoje eu assassinei uma vontade minha, né? Hoje eu disse o que não devia. E então, assim, é a humildade, né? A humildade associada à sinceridade, né? Que vai nos auxiliar a nos manter nesse caminho reto. Vamos olhar agora. Ah, só tem esse detalhe também. Lembrando, né, que a palavra bem-aventurado, olha só, ela é uma ramificação da palavra ashar, do hebraico, que significa o quê? Marcha, avançar, avante, né? E do grego, ela vem da raiz da palavra makaroi, que significa feliz. Então, bem-aventurado é aquele que se mantém em movimento. Olha que fantástico! Que é todo o movimento que a gente está fazendo aqui, que se mantém em movimento, em marcha, perseverante, né? Por isso é que o Sermão do Monte é uma mensagem de esperança, de bom ânimo diante das dificuldades da vida. A gente lê o sermão e a gente sente aquela força, né, que vem para nos ajudar nas nossas dificuldades e no nosso autoconhecimento. E agora a gente vai usar, opa, aí ó, todo dia um movimento, né? Como movimento, a gente trouxe muito também a questão da natureza, né? As águas estão em movimento o tempo todo. Água parada é água estagnada, é água que apodrece, né? Então, por isso é que as águas estão em movimento o tempo todo, como nós também, né? A gente já aprendeu isso, que bom. E agora a gente vai olhar para o juiz. Veja o adjetivo do juiz. Ele era um juiz cristão que fazia, tentava procurar fazer o seu melhor dentro do seu trabalho da aplicação da lei humana. Mas ele também era devotado ao evangelho. E aí, encerrando as bem-aventuranças, eu trouxe aqui no lugar do juiz. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. E eu penso que esse injuriar e perseguir, nós também fazemos isso com a gente. Quando eu me persigo,
pessoas não gostam de mim por causa disso ou daquilo, né? Eu preciso me olhar, preciso me avaliar e preciso ter sinceridade quando eu olho para o espelho, né? Não é só me colocar também no lugar de vítima. Lembra? A primeira bem-aventurança é a humildade. Então, não é só me colocar no lugar de vítima, né? É me colocar nesse lugar onde eu quero me conhecer melhor, para não fazer de novo, né? Então, a lição, ela se situa para cada um de nós na presença do juiz. Então, o juiz somos nós, né, com as consciências mais despertas, e o Cristo espera dos trabalhadores dele boa vontade, só isso. Né? Na boa vontade, eu vou ter boa vontade comigo, com o outro, vou ter boa vontade com a obra de Deus, vou cuidar dela, do jeito como ela merece, né? E o que interessa para o Cristo é que com as nossas consciências já despertas, a gente aqui num domingão, com 60 pessoas aqui presentes, né? Com as nossas consciências mais despertas, a gente vai se tornar um melhor julgador, porque é a nossa consciência cada vez mais ligada, né, às leis de Deus, é que vai nos ajudar a tomar atitudes mais corretas. Então, é esse amor de Deus por todos nós, né, e essa guiança de Jesus pelas nossas vidas é que nos alimenta como a água viva. A gente falou sobre ela essa semana, né? É isso que nos alimenta para acendermos as nossas consciências, para que a gente possa avaliar de forma sincera, humilde, as nossas dificuldades, né? Então, eu poderia perguntar: onde é que está a caridade nessa lição? E eu responderia pelas palavras do benfeitor: a caridade é olhar para si humildemente e dizer: preciso corrigir a rota. Preciso corrigir a rota e que Jesus me ajude e me acompanhe. Não foi isso que o juiz fez? Foi isso que ele fez, né? Ele era um juiz cristão, né? E ele queria que Jesus guiasse suas sentenças, que as suas sentenças fossem verdadeiramente cristãs, né? Então, quando a gente começa a acender as nossas consciências a partir das palavras do Cristo, a gente entende e consegue viver o Evangelho de forma mais clara. E que entende que tudo em nós, a gente já entendeu isso também. Que nada está fora e que tudo está dentro, né? Tudo à nossa volta se modifica também profundamente quando a gente realmente entra com vontade nessa jornada de mudança. Porque a gente passa a refletir os reflexos do amor do Cristo e de Deus em tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente age, que a gente diz, né? Então, o benfeitor nos convida, né, e dizendo assim: sejamos honestos com nós mesmos, sejamos sinceros com nós mesmos, em admitir que penso, mas não falo, né? Que gostaria de agir de determinada forma, mas ainda não ajo. Ainda não consegui essa congruência completa entre pensar, dizer e agir. Mas está tudo bem, não é? Não tem problema nenhum, porque a gente ainda está no caminho.
E aí eu trago então para vocês a frase que me conquistou. São as últimas palavras da última frase do texto, onde diz: dali em diante seria outro homem. Então, muitas vezes pensamos que este será o nosso momento derradeiro. Quando será o nosso momento derradeiro? Como foi para Zaqueu e como foi para Judas no seu momento máximo de redenção? Quem sabe a gente até já passou por ele. E hoje a gente só está exercitando ser esse homem bom, né? Todo dia, dia após dia, devagar, lentamente, mas sempre em movimento na direção do Cristo. E aí eu encerro com a fala do benfeitor, dizendo o seguinte: que, né, a gente se mantendo nessa caminhada de sinceridade e de humildade para conosco mesmo, olhando as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas falhas, mas, acima de tudo, colocando luz sobre as nossas conquistas, porque eu já sou bem-aventurado em tudo que eu conquistei até agora. Não é o meu melhor, com certeza, mas já sou um bem-aventurado nesse patamar de conquista que eu tenho. E aí ele diz então: um dia nos olharemos no espelho e não enxergaremos mais nenhum ponto opaco no espelho. Tudo será límpido e translúcido como um cristal. Nesse ponto em que haverá essa condução cristalina do amor de Deus através de nós, nesse dia verdadeiramente seremos um bem-aventurado.